E aí, galera do Cofre IT, tudo bem? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, Viquinho, segue a nossa saga em cima de Big Data, né? E aí, tentando desmistificar Isso. um pouco esse monstro do Lago Ness, hein? E esse pessoal tem medo quando fala essas palavras, né, Kleber? A gente vem fazendo aí uma série de vídeos, teremos mais convidados mais para frente. Isso aí. Agora vamos mostrar um pouquinho de operações na AWS com as stacks deles mesmo, né? Perfeito. Então, só lembrando o vídeo que nós fizemos, vamos deixar o cardzinho aqui para o pessoal poder ver, que era o processamento do Spark, mandando um arquivo CSV, né, Vinícius, para dentro Isso. do bucket da Amazon. E agora a gente vai começar a trabalhar com 3 ferramentas aqui, pessoal. Nós vamos falar brevemente sobre elas e depois a ideia é que a gente mostra como criar um lake, né, e assim por diante. Sim. Então, vamos começar, pessoal, com uma ferramenta chamada Athena, que é uma ferramenta bem conhecida da AWS, que permite que a gente crie, né, execuções SQL em cima dos nossos arquivos CSV. Então, por exemplo, aqui, pessoal, já tem um exemplo do Run Query. Então, isso é uma parte bem legal. A gente consegue fazer buscas como se usando a SQL tradicional, né, para muitos Isso. usuários isso é muito bom, porque a gente abstrai um pouco essas questões de programação e data frame, Spark e Flink e assim por diante. E a gente consegue usar a própria AWS para filtrar dados dentro dos arquivos, né? Perfeito. O que acontece, só para lembrar, ainda a gente não está sendo patrocinado pela AWS. A AWS olha para a gente, fica aí. Mas é para mostrar que eles têm um conjunto de ferramentas completo para trabalhar com Big Data, né? Perfeito. Vamos brincar um pouco, então, usando a estrutura do Athena. A gente vai fazer query em cima das 3. E a gente poderia usar o Hive, né, como estrutura. A parte Hive, para quem não sabe, é o estruturador de SQL do Hadoop, né. Nesse momento, a gente faz a outra ferramenta da AWS, que é o AWS Glue, né, que seria a nossa cola entre o bucket lá e a estrutura de dados, tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos dar um Next. Então, a gente vai utilizar, a gente pode fazer na mão essa tabela. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Ou podemos usar um crawler do próprio AWS Glue. Então, primeiro vamos fazer com a tabela na mão e depois vamos fazer com a própria estrutura do crawler do Glue. Então, o que a gente vai fazer, pessoal, a gente vai pegar um banco de dados já pronto, já vamos ver como é que cria esse banco de dados aqui, vamos por partes, né? Vamos chamar aqui de COF01, então, pessoal, a tabelinha, né? Vamos dizer aonde que esse dado está, então, nesse caso aqui a gente tem no nosso bucket lá de vendas, então, S3, Cofinity Data Lake, Spark Vendas, né, para a gente não lembra. Então, só estou dando a origem, né. Qual é o formato do arquivo? Então, estou dizendo que esse bucket tem formato SSV, eu poderia escolher JSON, vimos Apache Park nos últimos, vimos Testify com um limitador customizado e próprio Apache Web Logs aí, que a gente pode também fazer query em cima de logs aqui. Nesse caso aqui, vou pegar e adicionar as colunas, então nós temos aqui dentro daquele arquivo, se a gente lembrar do último vídeo ali, mas ou o pessoal assistam. Nós temos 2 campinhos lá, que é chave e contador, tipo inteiro, eu posso escolher o tipo da coluna, né, que eu quiser. Isso. E com isso, pessoal, eu vou criar partições de busca, então eu posso particionar esses dados em guias diferentes de localização, porque imaginem, aqui nós temos um arquivo, mas isso poderia estar espalhado por terabytes de arquivos, né, Isso. Então, com isso, a gente pode particionar esse dado em diferentes estruturas. Então, vou criar a tabela aqui. Então, nesse momento, ele vai criar uma sintaxe SQL ali, quase mais ou menos, né, com a criação. Bem parecido. E aí ele criou para nós uma tabelinha COF. Então, se eu vir aqui e der, por exemplo, na estrutura Preview Table, né, ele vai trazer os dados que a gente viu lá. Então, nada demais, é bem simples. Daí a pergunta é, Kleber e Vinícius, como é que a gente faria se cada segundo, cada minuto, eu tenho um processamento que fica botando dados na S3 lá, e eu vou ter que estar fazendo isso aqui sempre? Não, claro que não, né, galera? Então, por isso o Glue, então ele tem uma estrutura muito legal. Então, vimos já a questão de tabelas, né, pessoal, que nós criamos ali agora. Eu posso fazer crawling e criar tabelas novas, ou ficar populando essa tabela aqui, baseado com o dado entra. Né? Então, eu posso criar estratégia de ETL. Então, um dos pontos que a gente pode utilizar aqui na estratégia, nós temos
como criar crawlers, né? Então, se eu achar aqui na tabela, aqui, sumiu. Então já temos um aqui de venda, mas o que ele poderia fazer? Adicionar crawler, né? Então, o nome dele que a gente quer fazer, Coffee Video. Nós vamos dizer aqui no Data Store que a gente tem, então fazer crawling em todos os folders, isso é uma parte bem legal. Qual que é o bucket que a gente vai ler? Então vamos ler naquele bucket lá que nós vimos, então eu consigo navegar aqui naquele bucket que nós criamos, podemos dar a raiz, inclusive, né? Vamos adicionar aqui, não quero adicionar o Data Store. Isso aqui é uma conversa que a gente vai ter no vídeo de Data Lake Formation, né? Então, vamos falar rapidamente sobre esse cara aqui. Então, basicamente, eu dou uma rollout, para quem conhece um pouco da AWS, nós temos a Xiam, né? Inclusive, esse usuário que nós estamos conectados aqui, pessoal, é um usuário específico criado para Data Lake, uma IAM específica, né, da AWS. Então, eu seleciono uma que o usuário pode trabalhar. E aqui nós podemos criar a demanda que a gente quer que esse crawler trabalhe. Então, por exemplo, quero uma hora, diariamente, em dias. Então, por hora pode ser um minuto que starta, ou a própria estrutura manualmente. Então, quero que toda hora que faça uma leitura desses dados e leve para lá, ou até uma cru menor. Isso é importante, né, Kleber? Porque lembrando que quanto mais configurar, mais processamento tem, mais gasta, né? Então, essa parte tem que ser bem pensada, porque quando trabalha com terabytes de dados ou muitos dados, ele vai processar bastante coisa, o cartãozinho vai forte. Isso aí. Seleciono o banco de dados, então, né? Então, vou adicionar ele. Aqui eu posso atualizar as definições da tabela, catálogo de dados, apenas novas colunas, ou fazer tudo, né? E marcar a tabela como suspensa no catálogo de dados, casualmente, né? Se a gente fizer uma exclusão no Data Store, né? Porque eu posso tirar do Data Store o arquivo da S13 e eu quero que esse dado fique como deletado na tabela. Perfeito. Então, ele cria o catálogo para mim do crawler, né? Vamos concluir aqui. Então, ele vai surgir ali no novo crawler, tá ready já para execução. Posso esperar a execução, eu posso mandar a execução dele. Então, ele sobe uma lambda function lá dentro do AWS e começa a fazer o paralelismo e leitura do arquivo para fazer a execução. Então, depois de pronto, que ele faz o starting aqui, esse cara já está ready, então a gente consegue ver os logs do que ele fez, né? Então, basicamente, ele faz a leitura daquela estrutura de dados e ele vem automaticamente e fica fazendo, populando o dado daquela tabela. Tá? Perfeito. Basicamente, aqui, pessoal, a gente vai fazer um vídeo exclusivo de como criar um lake, mas quando a gente cria um lake, fique imaginando, pessoal, que a gente pode ter vários buckets S3 do meu usuário, inclusive de outros usuários. Então, aqui nós criamos um database, né, pessoal? Então, basicamente, criar um database é dizer de qual bucket, ou N buckets eu posso compor esse database. Né? E com isso, nós temos um aqui criado, que é o database do Coffee IT, que está lendo do Amazon S3. Temos as tabelas dentro dele, então vendas é aquela que nós criamos agora, nesse momento. Né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, e fazer o view data nesse dado aqui, dropar, da grant. Então isso são recursos bem legais do próprio Lake. Né? Então, eu posso dar grant nessa tabela, a gente não fez ainda para ela, uma tabela nova. Então, posso dizer que o Coffee IT ou essa determinada Rullon, vamos fazer no IAM, pode em todas as colunas ou determinadas colunas fazer alteração, inserção, drop, delete, select e assim por diante. Então, eu começo a dar permissions dentro do meu banco de dados ou da minha tabela, né, inclusive, para aquele usuário. Então, aqui eu não consigo porque esse IAM não é um super user. Ele é maior do que esperava. Exatamente. Então, a mesma coisa acontece aqui com as tables, né? Então, nós vimos aqui, nós podemos ver a mesma coisa que nós estávamos lá, criar tabelas no crawler, né? Temos permissions, então, as grants que eu posso conceder aqui, posso verificar essas permissões. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o Coffee IT, então ele tem na table Coffee 01, naquela minha user, ele pode fazer select, que ele já fez, ou ele pode fazer todas as alterações no contexto de dado. Mesma coisa acontece com o database locations, então a gente pode registrar locais, então que eu posso ter um bucket S3 ou 20 buckets S3, então isso é uma coisa muito importante. E para cada bucket eu posso ter também a mesma coisa, permissões. Então, quando a gente usa o Glue e o bucket S3, tem uma questão de permissão entre a role criada aqui e o user, né?
como que ele pode fazer para dar select, dar drop. Então, se eu quiser dar drop da tabela, por exemplo, pode ser que o usuário não consiga fazer o drop porque ele não tem a permissão. Vamos ver se esse cara aqui, caso consegue dropar aquela tabela que foi criada e populada, como ele tem permissão de grant lá, ele consegue fazer o drop e a permissão. Até para fazer um vínculo, né, para quem está acostumado ou não está acostumado com as questões de banco de dados relacional mesmo, né? Exatamente. Oracle, ou qualquer um que vocês tenham grants, permissões para mexer em objetos daquele banco, é a mesma coisa, é bem parecido. Perfeito. Mesma coisa acontece aqui, né, pessoal? Nós temos administradores do Lake daí, que pode recriar um Lake ou ver as permissões que estão naquele Lake. Então, nós temos aqui o Confident Data Lake, que é o usuário disso, né, da estrutura. E quem pode criar banco de dados, inclusive o grupo inteiro que está na permissão de principals da IAM pode criar um banco de dados dentro do Lake. O que isso permite, pessoal? Permite que a gente tenha, que a gente falou, diferentes permissões, eu posso revogar permissões também, inclusive aqui, ou dar grants de permissões, direto para os usuários que a gente criou na Umbrella ali, em determinado resource do location do Lake. Porque isso está, como a gente falou lá atrás, vai mostrar nesse vídeo de criação do lago, a vinculação, né, do acesso do IAM, né, do motor de acesso da AWS, na questão de tabelas e database. Né. Mas o que importa para nós mesmos, né, Vinícius, nesse momento aqui, é ter o quê? Eu posso, por exemplo, aqui, nesse qualquer dado momento, o where, por exemplo, contador é igual a 2, por exemplo. A gente consegue fazer execuções aqui. Esse cara não tem 2. Eu dropei ela, né? Tu dropou a tabela, agora morreu. Ficou só vendas. Vamos fazer um select aqui nas vendas. Ó. Então a gente pode fazer aqui o where, por exemplo, contador igual a 7, que é o caso que tem ali, né? Então consegue fazer group by, query, consigo fazer res, inner select e assim por diante, né, pessoal? E aquilo que a gente comentou, esse cara aqui é o que vai nos cobrar. Nós temos uma engine, né, que fica responsável por fazer essa leitura desses dados aí dentro dos buckets e agrupar isso em visões. Né? Inclusive, se a gente pensar na analogia banco de dados, a gente pode criar views aqui e fazer com esses views de diferentes tabelas e criar uma terceira estrutura de dados baseada nessas agregações. Então, isso é uma visão simples de analítica, né, Vitor? Isso. Essa stack que ele oferece é extremamente completa, né, cara? Fica muito simples de trabalhar. Hoje aqui nós estamos falando de um arquivo de kbytes, mas vocês viram ali que ele fez em milésimos de segundo essa query, e ele vai fazer em milésimos de segundo em terabytes de dados. É uma coisa meio absurda, assim. Exatamente. Porque a ideia principal, o que é, pessoal? A ideia principal é que, se a gente fosse fazer isso dentro de casa, a gente precisaria de um grande parque computacional. E esses crawlings, essas buscas que ele faz dentro da S3, ele vai fazer justamente usando o maquinário dele que já está armado para isso e é compartilhado entre vários data lakes, né? E melhor, né, Kleber? Vai pagar pelas execuções, pelo processamento. Não isso aí. Gastando com isso aí. Vale muito a pena. E tu vai pagar, na maioria das vezes, pelo bucket na S3 e a quantidade de dados que sai da AWS, que é o famoso Data Transfer Out, que é da AWS tanto cobra. O bom que esse é caro, né, cara? Mas o S3 é uma das coisas mais baratinhas. Mais baratas, né? Exatamente. E isso vale, pessoal, para logs, a gente pode usar outras ferramentas, outros file system mais barato, por exemplo, como o Glacier, né, que é mais caro, mas é mais para backups, mas também a gente pode colocar no Lake, né? Mas a ideia aqui, pessoal, então foi mostrar que também não é tão complexo, né, Vinícius? Não, a nossa ideia é desmistificar, né, Kleber? Quem quiser trabalhar com Big Data, de novo, reforçamos que isso está muito em evidência cada vez mais, né, Kleber? Dados virou ouro digital, basicamente, o pessoal está falando. Então, fiquem ligados aí, porque a gente, com essa nossa série de vídeos, vai desmistificar bastante coisa para vocês. Perfeito. Nossa ideia do próximo vídeo é mostrar a criação de um lago, que é uma coisa tão famosa, né? Como é que cria um lago? Então, nós vamos criar um lago e mostrar para o pessoal. O que é um lago, né? O que é um lago e a finalidade dele, né? A gente pode falar um pouco de mineração de dados e assim por diante. Mas, pessoal, espero que tenham gostado e qualquer sugestão de vídeo ou dúvida pode nos encaminhar importante, aí. Temos um convidado também, né, Cleber? Para vir, tá aí, especialista em engenharia de dados. Perfeito. É o cara que vai nos ajudar, porque aqui a gente é pitaqueiro, né, Vinícius? É verdade.
Não, isso aí não é muito da gente, não. Não é a Só- nossa praia. É por isso que a gente quis mostrar como não é complexo pessoas que não são da área trabalhar com Big Data de forma acelerada, né? Perfeito. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no Valeu, canal galera. e deixe os comentários aí, né, Vinícius? Até a próxima, pessoal. Fiquem abertos aí. Falem, interagem com a gente. Valeu, galera. Tchau, tchau.